Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião nesse 7 de abril de 2023. Satisfação em estar com você mais uma vez, não é? Aqui com o nosso programa Opinião, véspera do aniversário de Cuiabá, né? Uma sexta-feira que tem o seu significado, né, para os cristãos. E a gente está nessa, em função do feriado aqui, trabalhando mesmo assim. O programa Opinião hoje, a propósito, tem aqui Apostos, não é, conosco na bancada. Ele é um memorialista, eu chamo de historiador, porque tem uma bagagem muito grande quanto ao contexto histórico, especialmente da cidade de Cuiabá. Amanhã, Cuiabá, aniversário, rapaz. Amanhã tem bolo para Cuiabá. E a gente vai falar, né, aos cuiabanos um pouco da história aqui com ele que está a postos conosco, o Francisco das Chagas Rocha. Tem uma página muito importante, Cuiabá de antigamente, que você vai ter daqui a pouquinho o endereço certinho no Facebook, inclusive, para saber mais coisas de Cuiabá. E eu sou apaixonado quando eu vejo o contexto histórico da nossa capital. Tem muita coisa importante, muitas curiosidades no programa de hoje. Fique bem atento, porque o Opinião só está começando. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Uma grande verdade, irrefutável verdade. A você que acompanha o programa Opinião, né, em qualquer canto, pela internet, aqui pelo canal 22, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Estamos aqui com o nosso programa Opinião, nesse 7 de abril de 2023, nesta sexta-feira. Então tá, Francisco das Chagas Rocha, muito bom recebê-lo aqui. Eu vou chamar de historiador também, vou chamar de memorialista também, me permita, né, porque o contexto, a bagagem, como eu disse aqui, ela é muito grande, muito vasta. O nosso cuiabano, o povo cuiabano propriamente, especialmente as gerações mais novas, não tem hoje ideia de como acessar arquivos, como acessar informações, notícias, não é? Fotografias, conteúdo como um todo da nossa Cuiabá. Eu sei que o senhor tem agora, criou uma ferramenta importante, não é? Que é uma página onde as pessoas, clicando ali, elas vão entrar num universo de nostalgia para entender o contexto histórico de Cuiabá. Eu queria que você falasse sobre isso para começar aqui no programa Opinião. Muito bom tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma honra muito grande estar aqui nesse programa tão conceituado. No ano de 2016 foi criado a página Cuiabá MT de antigamente. Inicialmente era só para postagens familiar, de algum amigo que queria postar algumas lembranças da sua infância ou do seu lugar, do seu bairro. E com isso, novos membros foram entrando e foram achando interessante aquela forma de rememorar as histórias de Cuiabá e também começaram a postar. E hoje nós somos 186 mil membros conectados na história da cidade, onde buscamos contar histórias de pessoas importantes e de pessoas simples que viveram e que também contribuíram de alguma forma para a história de Cuiabá. E hoje nós temos também uns tentáculos dessa página Cuiabá MT de antigamente, porque temos também nobres de antigamente, Rosário, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Rondonópolis, mais de 30 mil membros também lá, tudo são páginas que eu criei. E a ideia nossa é sempre resgatar aquilo que
por muitos já estavam esquecidos. Ontem mesmo eu postei a história do professor Leovegildo Martins de Mello, um homem muito importante que revolucionou o ensino aqui em Mato Grosso. Ele foi trazido pelo governador Pedro Celestino Corrêa da Costa para justamente revolucionar o ensino aqui na cidade de Cuiabá. E isso já trouxe uma grande comoção, porque os familiares do professor Leovegildo entraram em contato comigo e já querem fazer um grande encontro lá na escola onde ele é o patrono. Então a página Cuiabá de Antigamente, ela tem também essa finalidade de unir as pessoas, né? De promover o encontro de pessoas que não se viam há muito tempo. Lá também nós procuramos fazer um trabalho genealógico. Eu também sou muito procurado para traçar essas linhas dos antepassados das famílias. Então é um trabalho muito prazeroso, não tem lucro nenhum, é uma coisa que eu faço por amor a Cuiabá mesmo. Que ótimo, que ótimo. Então a página é Cuiabá MT de Antigamente, no Facebook. No Facebook. Mais de 180 mil membros. Você pode, inclusive, acessar e tornar-se membro também, né, que é muito simples, e ficar por dentro ainda mais, né, do nosso contexto histórico. Professor Lonenberg. Olha, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa, nós ganhamos e ganhamos muito. Falar em Cuiabá é algo que nos deixa muito alegre, né, mas muito alegre mesmo. O senhor falava agora há pouco dos personagens, e eu vou começar exatamente a partir daí. Porque tem dois personagens que me chamam muito a atenção, e eu vou pedir para você falar um pouco mais rápido a respeito desses dois personagens que eu citei, que eu trouxe aqui. E o primeiro deles é exatamente o que deu origem ao seu livro, o Zé Bolo Flor. Que poucas são as pessoas que ainda lembram, embora tenha visto, porque ele morreu em 83, não é isso? 83. Em 1983, embora tenha chegado a vê-lo, mas não tem mais na memória o Zé Bolo Flor. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito do Zé Bolo Flor, acrescido de duas perguntas a mais. A primeira delas, o que mais lhe chamou a atenção quando estava escrevendo sobre o Zé Bolo Flor? E ingenuidade e alegria, quem o conheceu poderia identificar com muita rapidez a ingenuidade e a alegria ao mesmo tempo, ou não? Essas duas características não eram fáceis de identificá-las. Sim, falar do Zé Bolo Flor é uma coisa assim que me traz muita alegria, porque o meu primeiro contato com a história do Zé Bolo Flor foi por intermédio de seus familiares, a família Iule de Siqueira. O Zé Bolo Flor eu cheguei aqui em 86, ele já tinha morrido há 3 anos. Então, a partir dessa data que eu cheguei aqui em Cuiabá, eu tomei conhecimento da história de vida dele. O Zé Bolo Flor era um homem muito simples ali da região do bairro Baú, filho de um funcionário público, o senhor Américo Salgado. Então, até hoje, o Zé Bolo Flor, ele tem parente ali naquela redondeza do Baú, no CPA, em vários lugares. E eu, conversando com um e com outro, eu achei interessante passar para um livro a história daquele simples homem que, com sua genialidade, cantava as coisas de Cuiabá. E conversando com uns amigos, falou assim, não, você não pode deixar passar batido, vamos escrever um livro sobre ele. Eu comecei a umas entrevistas com uns amigos ali da região, localizei vários parentes dele e comecei a escrever sobre o Zé Bolo Flor, quem ele foi, o que ele deixou de legado para Cuiabá. E eu descobri que o Zé Bolo Flor,
ele era um cara que é assim, renegado à própria sorte, né? Não tinha onde ficar, ficava na casa de um, na casa de outro, ora dormindo nos bancos de praça, em porta de igreja. E ele, com sua simplicidade, tinha o dom de compor as músicas, as marchinhas. E isso que me levou a fazer esse trabalho sobre ele. Mas o Zé Bolo Flor, ele não era assim muito aceito pela sociedade, talvez por ser uma pessoa praticamente em situação de rua, mas ele procurava de uma forma assim muito marcante e até, como se diz, oferecida. Ele procurava mostrar aquilo que ele tinha para mostrar sobre Cuiabá. E assim ele compôs diversas marchas, diversas músicas, né, que são até hoje lembradas em nossa cidade. O Zé Bolo Flor, podemos dizer que é a figura lendária mais lembrada ou mais famosa, porque tem a Maria Taquara também, né? Tem Gegé de Oiá, esse eu conheci, né? Enfim, qual é a figura mais emblemática da nossa Cuiabania? A figura mais emblemática que eu considero é Maria Taquara, né? Porque nós não temos uma foto dela, né? Não existe de maneira nenhuma uma foto dela, mas por ser aquela pessoa que naquela época, nos anos 40, por aí, ousou usar uma calça comprida, talvez isso a tornou marcante. E eu também tive contato com diversas pessoas que conheceram a Maria Taquara. Eu até fui muito próximo do lugar onde ela morava, lá perto do quartel, conversando com Arlindinho Pompeu, Juarez Pompeu, que eram crianças na época em que ela vivia. E eles diziam para mim, olha, todo dia nós saíamos para pelotear lá na região do quartel e encontrava a Maria Taquara, que vinha descendo com uma lata, batendo, e ela morava num barraquinho de zinco. Então ela descia lá daquela região do quartel e vinha até na prainha para carregar água para as pessoas. O quartel que o senhor fala, qual que é? Aquele lá do... É o 44. É o 44, aquele lá da Lava Pés. Ela morava atrás do quartel. Aí, outra coisa muito interessante é que nós temos ali na Praça Maria Taquara uma estátua da Maria Taquara, que foi confeccionada, melhor dizendo, por Haroldo Cives Tenuta. Mas por que ele fez essa homenagem a Maria Taquara? Por quê? O Haroldo Cives Tenuta, ele era um cara, filho do italiano chamado Antônio Tenuta, que tinha uma funerária aqui em Cuiabá. O Antônio Tenuta, na década de 40, foi muito perseguido politicamente e foi obrigado a deixar o Estado. Ele foi preso e foi obrigado a deixar o Estado de Mato Grosso e foi morar em Minas Gerais. E a Maria Taquara era a pessoa que abastecia a casa do Antônio Tenuta com água, né? Ela levava água da prainha lá para a casa dele. A casa dele era bem ali em frente à Praça Ipiranga. E isso ficou marcado na memória do menino Haroldo Tenuta. Ele era muito famoso lá em Belo Horizonte pelas artes que ele fazia em ferro. E ele resolveu presentear Cuiabá com a estátua da Maria Taquara, né? Que é aquela que nós temos lá. Porque inclusive, ela foi posicionada exatamente quase em frente à casa deles, né? Porque da praça você avista a Maria Taquara. Então a Maria Taquara foi essa mulher, né? Que à frente. É verdade que ela era bem namoradeira, que ela era conhecida por ser namoradeira aqui? Era, exatamente. E existe a lenda que de dia era Maria Taquara e de noite era Maria Meu Bem. Porque você vê que faz sentido
a lenda popular, porque a Maria Taquara, ela morava na região do quartel. Então, ela mantinha os contatos íntimos com os soldados. Então, à noite, os soldados a procuravam e alguns acabavam soltando Maria Taquara e tal. Ela falava, Por que Taquara, será? porque ela era uma mulher alta, né? Ela era uma mulher muito alta, morena, e ela usava calça comprida. Então, por ser magricelona, ela foi assim apelidada. Ela era uma senhora que tinha um sotaque nordestino, ela não era cuiabana. Alguém disse que o nome dela era Maria da Glória. Da Glória. Tem registro de fotos dela lá no acervo aqui em Cuiabá? Não tem? Não existe. Como ela era? Ela era alta, magra e o que mais? Morena, clara, a Maria Taquara, ela era alta, magra, usava calça comprida, era uma morenona, né? Uhum. Mas todas as pessoas com quem eu conversei dizem que ela tinha um sotaque de nordestina. Ah, entendi. Rapaz, Mas ninguém sabe de onde que ela veio, né? E nem quando ela morreu. Essa conversinha de ir lá, levar água lá em casa, eu acho que esse Tenuta estava apaixonado por ela e acabou fazendo... eu acho que ele ficou encantado aí, não é? Com a Taquara, ao ponto de prestar essa homenagem justa, uma prova de amor. Se isso que eu estou falando tiver sentido, né? Porque a fama dela era muito forte, ela namorava a rapaziada ali de perto, ali do batalhão ali, né? O Tenuta, mineirinho, tal, aqui e tal, passou lá um charme no rapaz e ele ficou encantado e aí pronto, fez a homenagem por ela. Então, tá aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas fotos aqui da nossa Cuiabá de antigamente, não é? E vamos para o intervalo comercial agora, porque estamos entrevistando aqui nesta noite o nosso caríssimo Francisco das Chagas Rocha, que continuou conosco. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. Cá estamos de volta com o programa Opinião desta sexta-feira, 7 de abril. Amanhã aniversário de Cuiabá, rapaz, 304 anos. E a gente está aqui hoje prestando uma homenagem, revivendo algumas histórias. A propósito, antes de pedir para o Lorenberg fazer a pergunta de abertura do bloco, tem algumas fotos aqui. Começar a mostrar algumas fotos aqui, Francisco, para a gente. Eu gostaria que você orientasse a gente que fotos são essas que a gente vai exibir. Por exemplo, essa aí, por exemplo, da onde que é? Essa aí, da onde que é? Pode falar? Pode falar. Nossa, essa é uma foto muito importante que eu até estava em mente em falar sobre essa imagem. Ali é a barca Pêndulo, que funcionou até 1942. Era o único meio de se transpor o rio Cuiabá com destino a Várzea Grande. O meu primeiro contato em Cuiabá foi com Dona Idinha Epaminondas, neta de Benedito Leite de Figueiredo. Benedito Leite de Figueiredo, ele foi o último arrendatário da barca Pêndulo, que funcionou em Cuiabá até 1942, só deixando de existir no momento em que foi inaugurada a ponte Júlio Miller. Então essa era a barca, ela chamava-se Barca Santo Antônio. Era ela que fazia a travessia de Cuiabá para Várzea Grande. Isso foi de que tempo esse transporte público serviu? De 1879 até 1942. Era o único meio que existia para fazer a travessia para Várzea Grande. E saber que um tempo depois, um cadinho de tempo depois, estaríamos falando de VLT e BRT em Lorenberg. Quem diria, né? Pois é, isso aí de antigamente. Daqui a pouco a gente põe mais fotos aí, mas para a gente recordar. Lorenberg, por favor. Um outro assunto que eu gostaria muito de ouvi-lo, porque você também foi restaurador, né? Restaurador de pisos, ornamentos de madeira. É isso? Se estiver errado, por favor, me corrija. Tendo participado, por exemplo, da restauração das igrejas de Cuiabá, entre elas a São Benedito, Boa Morte
e Senhor dos Passos. Senhor dos Passos é aquela da 7 de setembro, né? Sim. 7 de setembro. Além do Palácio da Instrução e do Cine Teatro Cuiabá. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira delas, dessas 3 igrejas que eu acabei de citar, qual delas demorou mais a restauração? E se demorou mais é porque estava mais estragada ou não? Ou porque a sua particularidade era diferente das demais? Essa é a primeira questão. A segunda questão, também junta com essa, o maior trabalho foi porque estava muito estragada ou não? Qual é o cuidado que se teve ao fazer toda essa restauração? Esse trabalho de restaurar pisos de madeira é conhecido como raspagem de tacos e assoalho. O profissional que executa esse serviço é conhecido como raspador de taco. É uma profissão que praticamente está em extinção. Aqui em Mato Grosso, nós somos 3 pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Recentemente eu restaurei o Cine Teatro, restaurei o Arquivo Público ali na Getúlio Vargas e o Palácio da Instrução, o Memorial do Marechal Rondon lá em Mimoso. Mas falando das igrejas, eu considero que a igreja de São Benedito, ou a igreja do Rosário, e a igreja de Nossa Senhora de Santana do Sacramento lá em Chapada, foram as 2 igrejas que mais deram um certo trabalho para refazer, porque nós tivemos que retirar todo aquele madeiramento que já estava comprometido, com cupim, ou podre, ou etc., e fizemos praticamente tudo novo novamente. Então, são trabalhos que comprovadamente duram muito tempo. Tanto é que o piso lá da igreja de Chapada dos Guimarães foi feito em 2009, a nossa restauração, e está lá até hoje impecável. O da igreja do Rosário, infelizmente, bateu o cupim e, por esse motivo, a igreja está interditada, né, para visitação, para cultos, etc. Mas foi um trabalho assim, muito prazeroso que eu fiz por querer deixar a minha marca nessas igrejas, porque eu sou católico. Eu sou católico e eu achei importante fazer aquele trabalho com muita dedicação para que as pessoas vejam que é importante se cuidar dessas obras que são o patrimônio, né, da nossa história. Eu citei passando no bloco anterior o Gegé de Oiá. Qual é a história do Gegé de Oiá? Não é? O que tem hoje de registro no contexto histórico dele aqui para Cuiabá? Porque ele era uma figura muito peculiar. Eu tive a oportunidade de conhecer, conversar com ele, né? Infelizmente, se adoeceu logo ele ficou um pouco assim, de pouca conversa, mas o tempo que ele tinha, que ele conversava, assim, trocava ideia com a gente conversava bastante com ele, assim, tal, e percebia, né, o prazer da cuiabania que ele tinha na vivência dele. Mas, historicamente, aí, eu queria que você contasse umas curiosidades a respeito. A história de Gegé de Oiá, ela começa lá em Rosário Oeste, porque Gegé era filho de uma senhora chamada Dona Benedita, conhecida como Dona Didi. E essa Dona Didi era descendente de escravos. O patrão da Dona Didi se chamava Manuel Pereira Cuiabano, um livre pensador que residiu lá em Rosário e era fazendeiro lá. E o Gegé veio dessas terras, da família Cuiabano. O senhor Maneco, que como era conhecido, tinha uma casa ali atrás da Igreja da Boa Morte e trouxe a Dona Didi de Rosário Oeste com o Gegé pequenininho. E o Gegé passou a morar ali, naquela casa, ali atrás da Igreja da Boa Morte,
frequentou toda a sociedade, juntamente com a dona Catarina, que era a esposa do seu Maneco, e ele teve acesso a boas escolas, estudou no Colégio dos Padres, ou seja, Colégio Salesiano de São Gonçalo. Lá ele aprendeu o ofício de alfaiate, né? Ele fazia batinas para padre, uma série de coisas. E dentro desse contexto aí, ele passou a frequentar o clube feminino. Era um clube fechado, só mais da elite, da mulherada da alta sociedade, e o Gegé frequentava lá, porque ele já era assumidamente homossexual, então ele fazia aquele trabalho de decoração, de uma série de coisas que as mulheres gostavam. Nisso ele passa a integrar a equipe do jornal A Cruz, um jornal conceituadíssimo que tinha em Cuiabá, que era um jornal católico. E lá ele criou uma coluna. E nessa coluna ele passou a falar das famílias, das pessoas da sociedade, né? Elogiar vestido de uma, vestido de outra. Ele criou certos termos que era próprio dele, né? Bolas brancas para fulano de tal, e não sei o quê. E assim o Gegé, ele foi se destacando. E temos assim como afirmar que ele foi um dos primeiros colunistas social de Cuiabá. Né? Eu ia perguntar isso agora, porque eu não lembro não foi o primeiro, foi um dos primeiros ali. Eu não lembro de ninguém antes. Não, assim. Ele foi o primeiro. Então ele começou no jornal A Cruz, que era um jornal católico, porque ele já tinha todo entrosamento com os padres, freiras e tudo. E ele desenvolvia assim com certa facilidade esse trabalho de colunismo. Aí daí ele passou quando ele começou a alfinetar as pessoas, aí ele começou a usar pseudônimos, né? Como Dino Danusa, Gegé de Oxum Ioiá. Ele tinha vários nomes que ele criou, que era justamente para não ser identificado, mas aí ele já ia passando por outros jornais, né? A Tribuna Cuiabana, o Estado de Mato Grosso, diversos outros. E o Gegé também, ele foi meu vizinho, né? Nós moramos parede e meia ali na Boa Morte, né? Então eu acompanhei Gegé até o dia da internação dele numa clínica de repouso. Ele convivia, nós conversamos muito com ele ali na praça à noite, sentávamos e batíamos longos papos. Né? De uma elegância e educação assim fora de série. Eu lembro muito bem, né, antes, evidentemente, de adoecer e tal, a lucidez dele, a elegância. Já passava impossível não notá-lo, né, assim também. A figura que a gente tem saudades. Lorenberg. Via de longe, conhecia. De longe, de longe. De longe. Tem outro personagem, para encerrar minha lista aqui de personagens, que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito, é de um travesti cuiabano, ou cuiabana, Donana. Pode falar alguma coisa a respeito? Porque o Donana, ele é muito pouco conhecido. A imensa maioria da geração atual talvez não tenha nem ouvido falar dele. Foi um precursor, né? Assim, quando se falava muito pouco, tinha muito pouca exposição, assim, acho que Donana foi uma das primeiras, assim, a se destacar. Exatamente. Tudo começa quando o pessoal que trabalhavam nas EBMs ali do Baú resolvem mudar-se lá para aquele bairro lá em cima, agora chamam de Santa Rosa 2, né? Mas era o Ribeirão da Ponte. Aí para lá foram Telmo, Carminha, né, que tinha a boate mais famosa de Cuiabá, Madalena, aquela que é uma das precursoras do escaldado cuiabano, que dela que surgiu o escaldado do Chopão, né? Aí o Tarsilo Gregório
de Oliveira, era o nome dele, Tarcílio Gregório de Oliveira. Foi morar lá nessa região. Ele era casado, pai de família, tinha filhos e tal. Num determinado dia, ele resolveu que passaria a usar vestido, porque ele já se assumia como homossexual, mesmo sendo casado. E dizem que a esposa dele, ou sogra, preparou um chá de minhoca e deu para ele beber. E ele bebeu sem saber o que era, e a partir daí ele acabou virando Desbrochou. Desbrochou de vez. Né? Desmunhecou de vez. Isso não é lenda, não, porque tem que estar com cara de lenda, cara de... É lenda, mas isso é um... É lenda, mas é verdade. É lenda, mas é verdade, porque isso aí faz parte de uma entrevista que ele deu para o Diário de Cuiabá. Então saiu da própria boca dele. Ele falou. Né? Eu tomei chá de minhoca, aí mudou tudo em minha vida. Pois é, mas aí o Dona Ana, ele resolve, ele participava de todos os desfiles carnavalescos que tinha em Cuiabá, aquelas escolas de samba Deixa Cair, entre outras, e ele resolve fazer um trabalho social pela comunidade dele. Torna-se presidente do bairro, né? Ele foi o presidente do bairro, uma pessoa que lutou muito, né? Ele usava que nome? Que nome que usava? Dona Ana. Dona Ana mesmo, Ele né? gostava de ser chamado de Dona Ana e de senhora. E se vestia como mulher. E se vestia como mulher. Mas ele era um representante legal da comunidade, lá no bairro onde ele morava. E o Dona Ana tinha um respeito muito grande por parte dos moradores, porque todas as melhorias que surgiram lá nesse bairro foi por intermédio dele. Ele era o cara que corria atrás, né, de saúde, de educação, tudo que fosse possível para melhorar a vida dos moradores daquele lugar, ele sempre estava à frente. Por falar em carnaval, por 2 vezes você mencionou o carnaval. E aí, qual é o balanço que você faz sobre o projeto Arte na Rua? Que vem com as fotografias antigas, do carnaval de Cuiabá antigo, né? Qual que é o balanço, qual que é a avaliação que você faz desse projeto? Eu acho muito importante esse trabalho que é desenvolvido lá pelo pessoal do Cine Teatro, que de 2 em 2 meses eles resolvem fazer uma homenagem, né, nas ruas de Cuiabá. Então eu recebi o convite de expor essas fotos lá na Avenida Getúlio Vargas e achei muito importante, porque é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma exposição assim a céu aberto de fotos antigas de Cuiabá. E falar do carnaval de outrora foi algo que mexeu muito com as pessoas que por ali passam, porque o carnaval de antigamente era bem melhor do que o carnaval de hoje. E isso, na opinião de muitas pessoas que por ali passavam. Então eu acho que foi muito válido fazer esse projeto de arte na rua, que busca, através das fotografias, ou de pinturas, ou de uma outra série de iniciativas, resgatar essa parte da história de Cuiabá. E o carnaval de rua de Cuiabá foi importante estar inserida nesse contexto do pessoal do Cine Teatro, porque era exatamente ali onde acontecia as folias carnavalescas dos anos anteriores de Cuiabá, né? Ô Boca, tem mais foto aí? Vamos ver mais foto aí. Antes de irmos para o próximo break comercial, fotos históricas da cidade de Cuiabá. Essa aí, por exemplo, Francisco. E aí, Francisco? Essa aí eu queria que você comentasse essa foto. É demolição lá da igreja da Matriz.
Essa é uma das cenas mais tristes, uma das páginas mais tristes também da história cuiabana, que foi a demolição da antiga Catedral de Cuiabá. Essa foto, ela faz parte do acervo de Chau. Eu lembro muito bem que Gonçalo Papazian sempre me contava, nós ficamos posicionados ali no Palácio Alencastro para obter esse ângulo. Então tinha Chau numa ponta filmando, Gonçalo e Gabriel em outros ângulos, captando as melhores imagens. Então eu considero como um crime hediondo ter feito essa demolição. Mas o Dom Orlando Chaves, ele era um cara que queria trazer o modernismo para Cuiabá. E ele queria, a todo custo, construir uma nova catedral. Ele construiu o Seminário Cristo Rei, construiu a catedral. E ele, para tanto, ele trouxe um arquiteto famosíssimo, Benedito Calixto, que foi o mesmo arquiteto que projetou a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E você pode ver que a Catedral de Cuiabá ela tem uns traços que se identifica com a igreja de lá de Aparecida do Norte. Mas eu acho que ele não acertou muito em cometer essa atrocidade. Mas o povo tem que entender que houve uma consulta pública, né? Ah, houve uma consulta pública? O povo foi... Houve uma consulta, tinha 2 modelos de igreja. Aí não ficou assim tão assim, né? Porque o pessoal também se apega ao antigo, né? Mas assim, ela não ficou... Essa é a velha, né? Ah, essa aí é a velha? Essa que foi derrubada. Por isso, então. Por isso que eu estou aqui falando. Porque eu estou elogiando, porque eu achei que essa aí era uma tomada da nova. Não, essa é a Catedral então, Velha. Então, de fato, ficou ruim mesmo. Você vê que lá no fundo já aparece o painel, ó. Lá já aparece o painel da nova catedral que estava sendo construída, que ela começou a ser construída lá pelos fundos. Época da tomada de cá, que eu achei que, olha só, foi ato falho meu aqui, desculpa, eu achei que fosse um retrato, né, da nova, e não é, da velha. Era linda, né? De fato, de cortar o coração, né? E houve diversos abaixo-assinados, até encabeçados por Dona Maria Miller, propondo que não mexesse nessa igreja, construísse em outro lugar. O governador do estado, na época, chegou de oferecer ali um local ali perto. Quem que era o governador em 68? Era... Você lembra, não? 68? 68 era... Não era o Fragé, era o Garcia Neto. Né? Garcia Neto. O governador chegou de oferecer um local para que fosse construída a nova catedral. Nós vemos que lá em Aparecida do Norte tem a Catedral Velha, que foi mantida, e a nova. Tudo bem, olha só. É interessante isso, né, rapaz? Olha só. E, de fato, olhando direitinho as fotografias aí, você vê que era linda a nossa catedral, né? Linda, 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 linda. Mas não teve jeito, teve uma força política ali, teve um lobby também, né, do Orlando Chaves, né? Do Orlando Chaves. Enfim, é o que nós temos hoje aí, né? Torcer para que ela seja melhorada, que a gente tenha aí cada vez mais motivos para cada vez mais admirar a nossa catedral hoje, atual, ali na Praça da República. O programa Opinião vai para o intervalo comercial. Estamos entrevistando hoje aqui o Francisco das Chagas Rocha, que daqui a pouquinho continua conosco, um instante só. Muito bem, estamos de volta, terceiro e último bloco hoje, terceiro e último bloco do Opinião desta noite de sexta, 7 de abril de 2023. O Francisco das Chagas Rocha, é memorialista, historiador, né? Conhece toda a situação histórica aqui da nossa capital, por isso que está aqui. A gente está proseando sobre alguns acontecimentos
históricos aqui. Eu pedi Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor, professor. Francisco, vamos conversar um pouco sobre o centro histórico da cidade. O centro histórico que chama a atenção de todos nós, a mim em particular. Sobretudo quando você não tem a chamada Avenida do CPA, porque ali tudo no centro, que fazia tudo ali, né? Praticamente. Você tinha a igreja, a matriz, você saía ou para a Praça Alencastro ou para a Praça da República, né? E também o Havaí Lanche, que você não chegou a conhecer. Tinha dois Havaí Lanche. Um onde hoje é a farmácia e o outro onde hoje é uma loja. Fica lá no sinaleiro lá embaixo, no sinaleiro lá embaixo. Ali era o encontro, o local de encontro. Mais na frente, o Bar Internacional, né? Eu gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desse centro que não se tem mais. Era o point ali, né, naquela época. Rapaz, olha, falar dessa Cuiabá de outrora nos traz, assim, um certo saudosismo, porque eu conheço toda a história de Cuiabá pelas fotografias, né? Eu tenho um acervo fantástico de fotografias e eu conheci, quando cheguei aqui em Cuiabá, conheci muita coisa ainda existindo ali na região central. Tipo o Dito Cabral, que era ali onde tinha a loja da época, vendia aquelas fantasias de carnaval. Eu conheci o pessoal ali da família La Torraca. O Pão Gostoso, que era um bar que tinha ali no centro de Cuiabá. Mas, realmente, hoje em dia, o centro de Cuiabá não está mais atraindo os antigos moradores, porque ali já virou praticamente comercial. E nós não temos quase nada preservado. Então, muita coisa foi se alterando com o tempo e nos fez com que a gente não tivesse, assim, muita vontade de investir nesse segmento da história de Cuiabá. Mas eu vejo, professor, que a Cuiabá daqueles tempos que o senhor rememorou aí, do Havaí Lanche, ficou marcada na memória das pessoas. As brincadeiras na praça com a Preta, né? Com Antônio Peteté, que eram personagens que habitavam ali aquela região central, aquele Zaramella. Então tudo isso ficou assim muito vivo até hoje na memória das pessoas. Mas os prédios não temos muito o que comemorar, né? Falou em Havaí Lanches, eu lembrei da Sayonara. Sayonara. Eu lembrei como se eu tivesse frequentado, né? Não é do meu tempo, mas eu sei que foi muito famoso Sayonara. Depois teve Bataclan, né? Do outro lado do rio, o Náutico, né? O Náutico. O Náutico. Rapaz, a noite aqui era fervorosa, rapaz. A turma aqui. E tinha muita gente que vinha, muitos artistas que vinham para cá naquela época, né? Assim, né? Dos bares, bares, boates, pontos de encontro de antigamente, dessa, não tem mais nada que sobreviveu ao tempo, né? Pra você entender, eu acho que o restaurante mais antigo que temos aqui é o Chopão, né? 40 anos, um pouco mais de 40 anos, assim. O que nós temos no contexto histórico aí de Sayonara e Bataclan e o Clube Náutico? E o Náutico. Tem o Dom Bosco, né, também, que era famoso. Quando eu cheguei aqui em Cuiabá, o Sayonara ainda estava existindo. O Bataclan também eu conheci, era na Fernando Corrêa, né? E eu tive
contato com um cuiabano chamado João Feijão. Era um músico muito importante, ele tocou muitos anos lá no Sayonara. Ele tocou com o Ângela Maria, Roberto Carlos, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves. Então, isso eu gravo, isso me faz lembrar o quão era importante esses ambientes, né? O Bataclan, o Clube Dom Bosco, né? Eu cheguei de ir no Clube Dom Bosco, mas hoje em dia nós não temos nada que se assemelha com essas coisas. E mudou tudo também, a tecnologia chegou. A tecnologia chegou e tudo foi se modificando, né? Rapaz. Você falou Roberto Carlos aí, Roberto Carlos, como diz aqui a Caroline, também lembrando aqui, ele chegou a vir aqui em Mato Grosso, na Sayonara, em show aqui. No Sayonara. Mas ele cantou depois. Jerry Adriane, Beth Carvalho, a turma toda da Jovem Guarda vinha, Vanderleia veio a turma toda. Não, aquela época veio a nata aqui da música brasileira, esteve presente aqui no E era tão importante a vinda desses cantores que quando eles chegavam no aeroporto, Neve Lotufo ia de carro aberto, né? Um carro conversível, e desfilava pela cidade com esses cantores até o Sayonara. Então era ostentação, né? Era uma sensação, era uma coisa assim, um acontecimento único na cidade. Então era muito importante mesmo, foi muito marcante esses clubes, né, na história de Cuiabá. Tem mais foto aí, o caríssimo Bokovski? Se tiver essa foto aí, nós estamos falando que... Esse aí foi o primeiro ônibus de Cuiabá. Estamos falando de 1946. Olha só como é que era, Francisco. Sim, então aquela foto ali... Ali já é a antiga ponte lá do Cochipó. A foto do primeiro ônibus, ali nós vimos o José Bertides, né? Olha lá. Então... O ônibus é engraçado que lá no letreiro estava escrito Porto, Cidade. Então só existia essa linha, né? Porto e Cidade, né? Que era lá do Porto até o centro de Cuiabá. José Bertides morava ali na Avenida 15 de Novembro, e esse ônibus foi comprado, parece que no exterior. Ele veio numa chata. Quando ele chegou em Cuiabá, foi uma festa lá no Porto. Imagina. Toda a população foi lá na beira do rio Cuiabá para receber, para ver a chegada desse ônibus. Aí depois José Bertides vendeu e passou a ser taxista. Mas é um registro importante da nossa história. E da ponte aí, da ponte que a gente está vendo do Cochipó, essa aí, a antiga ponte? Essas são as pontes de ferro, né? Foram construídas no século XIX. Essa é aquela ali da região do Cochipó do Ouro, não? Essa é a ponte ali do Cochipó do Ouro, da ponte de ferro, né? A chamada ponte de ferro. Chamada né? ponte de ferro. Ela já caiu. Isso aí é o antigo mercado do peixe, lá no Porto. Esse mercado foi inaugurado em 1899. Cine Tropical. Cine Tropical era onde ali, Cine Tropical? Na Barão de Melgaço, ali onde é o Banco Bradesco. Isso. Ah, era ali? Era ali. Porque ali Não é o mesmo prédio, o prédio era outro. O prédio era outro. É um pouco para cima assim, era o antigo Cine Ouro Verde, né? O Cine Ouro Verde era lá embaixo, na Joaquim Murtinho, né? Na Joaquim Murtinho. Verdade. Que era Cine Bandeirantes também, né? Mas o Ouro Verde é muito depois do Tropical, né? O Cine Ouro Verde já foi na década de 90. E o Cine Tropical era o cine mais luxuoso que tinha em Cuiabá, né? Foi o primeiro. Nem o Bandeirantes chegava próximo dele, né? Exatamente. Bandeirantes eu cheguei a ir assistir lá no Cine Bandeirantes. Eu só frequentei o Cine Teatro, o Cine Bandeirante e o Ouro Verde também, eu cheguei de ir lá. O Bandeirante, até recentemente, me corrija sempre se eu estiver errado. O Cine Bandeirante é o mesmo prédio, mas o prédio está todo abandonado, todo acabado. É o mesmo não prédio, é o mesmo prédio. É verdade. Tá.
esse Ouro Verde aí depois virou anarquia, né? Depois virou sacanagem lá, virou sacanagem, literalmente sacanagem. Literalmente. Lá era filme pornô que passava lá, depois dessa época boa do Cine Ouro Verde. Eu tenho uma dúvida aqui, olha só, esse pessoal que poucas pessoas sabem, né? Eu particularmente, meu imaginário de criança, até hoje, de vez em quando, eu fico pensando assim, quem foi fulano de tal, né? Você falou do Leveugildo, né, hoje aqui. Eu lembro que tem uma escola lá perto de casa com esse nome. Aí eu estou pensando, quem que foi Fernando Corrêa da Costa? Quem que foi fulano de tal? Eu fico pensando assim, poxa, né, as escolas deviam ter incursões nessas instituições, onde houver biblioteca pública, praça de instrução, onde houvesse esse acervo para acessar, né? Tem acervo disponibilizado para alunos de escolas, por exemplo, que queiram pesquisar sobre quem foi fulano de tal, quem foi Rubens de Mendonça, por exemplo? Eu acho que isso aí é uma falha muito grande da Secretaria da Educação Municipal e Estadual, de não disponibilizar em suas páginas a biografia do patrono. Tanto é que eu estava olhando hoje mesmo sobre Leovegildo de Melo, você não acha nada na Secretaria da Educação, só fala lá quantas salas de aula tem, quantos alunos atende, mas não tem o histórico daquele personagem que é o patrono da escola. E eu acredito que isso é muito importante ter, porque as pessoas procuram informação sobre um determinado personagem da história de Cuiabá e não acha. Sim. Não acha, é muito difícil. Tem algumas páginas, alguma coisa assim que ainda falam sobre determinadas pessoas, mas especificamente sobre patronos de escolas não tem. Eu estou fazendo um trabalho justamente sobre os monumentos de Cuiabá. Eu cataloguei todos os monumentos de Cuiabá e eu estou escrevendo a história daquelas pessoas que são homenageadas em monumentos. Estou também escrevendo a história do artista que confeccionou aquele monumento. Então isso é um trabalho muito importante para as futuras gerações poder acessar e conhecer a história daquelas pessoas, né? Francisco, eu estava olhando as fotos e eu senti falta do clube feminino, porque o prédio ainda continua o mesmo, né? Você conhece, né, Paulo? O clube feminino é ali na Barão do Melgaço, onde hoje é a biblioteca, né, municipal. É a Secretaria de Cultura. De Cultura. Sim, sei onde que é. O prédio é o mesmo. É. Você poderia fazer um comentário a respeito? Sim, esse prédio ele foi construído na década de 40, foi aquela construtora Comércio, que era de propriedade de Benedito London, Dr. João Bosco London e do senhor Manuel Miralha. Eles construíram esse prédio a pedido das mulheres que compunham o clube feminino. Uhum. Então existe uma ata, existe de fundação daquilo ali, mas foi um prédio que funcionou por muitos anos. Ali era o ponto de encontro da alta sociedade, né? Ali acontecia festas, bailes, desfiles, né? Jantares importantes. Então o clube feminino, ele por muitos anos, ele desempenhou essa função de reunir todo o povo importante da história de Cuiabá, principalmente as mulheres, porque era um clube somente que frequentava as mulheres da sociedade. Bacana isso. Onde era bem recebido o Gegé de Oiá, né? Lá ele tinha passagem, lá ele era da casa, né? Era o único negro que entrava lá. Gegé de Oiá. Eu queria continuar o bate-papo, porque eu adoro falar desse contexto histórico, mas a gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer aqui de verdade, viu, Francisco? Francisco das Chagas Rocha, historiador sim, memorialista sim, está aqui com todo esse contexto histórico que a gente deu só uma pincelada, rapaz, tem muita coisa aqui
para falar, tínhamos, né? Mas a gente tem que encerrar aqui o programa. Obrigado, viu? O espaço, porém, continua sempre a postos para bem informar. Eu agradeço a oportunidade e é muito bom sempre falar de Cuiabá. Eu estou aqui, né? Sou cidadão cuiabano hoje e sempre que precisarem estou à disposição para falar da nossa querida Cuiabá, que amanhã comemora 304 anos. Verdade. E a propósito, Cuiabazão, Cuiabazinho, Cuiabá que amo, parabéns pelos seus 304 anos, viu? Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu sou de Mato Grosso, mas aqui estou há mais de 20, desde 95, faz as contas aí, sabe? Faz bastante tempo. Amo demais aqui, me acolheu com os braços abertos, coração aberto também. Muito feliz, tem filho aqui, não é? Enraigado aqui, e quero agradecer demais por essa acolhida e parabéns. Amo essa cidade aqui, amo demais todo mundo, especialmente o povo cuiabano, né? Que é o top, não tem igual, lugar nenhum. Muito feliz por ser aqui um cidadão cuiabano, que eu recebi o título também, viu? Cidadão cuiabano. Parabéns, Cuiabá, Lorenberg, então até segunda-feira. Até segunda-feira, parabéns, Cuiabá, parabéns aos munícipes cuiabanos. Verdade, segunda-feira a gente se encontra às 7h30 da noite aqui com mais um programa Opinião ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.